para abrir suas Bíblias, Gênesis 6, versículo 9. Versículo 5, desculpa. Sinta sentado. Lemos? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que fez, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo dos haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres viventes haviam corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Convida seus pais no Gênesis 7, versículo 14. Versículo 14. Versículo 14. Eles e todos os animais segundo as suas espécies de gado, segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies, Versículo 23. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente a Noé e os que com ele estavam na água. Irmão, esse capítulo que nós vemos aqui pode dizer que a terra estava cheia de pecados. Deus olhou na terra toda e achou um homem justo e íntegro. O nome dele era Noé. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus mandou Noé construir uma grande arca, porque Deus ia mandar um grande dilúvio para destruir todos os seres humanos na terra. Noé fez o que Deus mandou. Aí Deus mandou Noé pegar 2 caras de todos os animais que havia na terra, e Deus fez, e Noé fez o que Deus mandou. Irmãos, nessa história aprendemos 3 lições. Primeira, as consequências do pecado. Segunda, a obediência de Noé. E terceira, a salvação de Deus. Primeira, as consequências do pecado. Nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, vemos que os homens estão cada vez mais afundando no pecado e cada vez mais desagradando a Deus. Nós vemos que Deus reage com ira e juízo, porque hoje em dia pessoas perguntam, quando vê tanta violência, tristeza e miséria, por que Deus não faz nada? Por que Deus permite tudo isso? Mas Deus não é assim, não. Nós vemos no capítulo 6 e 7 que Deus reage, que Deus não tolera maldade nem o pecado. De fato, ele se ira tão profundamente que chegou até destruir o que pouco tempo atrás tinha criado e declarado: é tudo muito bom. E devemos crer saber que Deus vem conduzido para julgar os vivos dos mortos, mas também traz misericórdia para aqueles que obedecem. Amém? Bom, a segunda coisa que aprendemos nessa história é a obediência de Noé. Noé só era obediente a Deus porque havia graça de Deus na sua vida. Somente a graça de Deus pode explicar o fato de só um homem em toda a terra ser justo e íntegro. Muitas pessoas pensam que é perigoso crer na salvação somente pela graça, mas não é. É exatamente o contrário.
Assim como uma árvore boa só pode produzir um bom fruto, assim uma pessoa que Deus derramou sua graça só pode ter muito brilho. Uma grande lição da vida de Noé. A vida de Noé era uma mensagem para outras pessoas. Por que a vida de Noé era uma mensagem para outras pessoas? Porque Noé era obediente, Noé andava com Deus, Noé era o contrário das outras pessoas, porque as outras pessoas não queriam nada com Deus, só queriam fazer o mal, só queriam desagradar a Deus, amém, irmão? Amém. Irmãos, a última coisa e a mais importante coisa que aprendemos nessa história é a salvação de Deus. A Bíblia diz em Lucas 17, 26 e 27, que estamos vendo hoje o dia de Noé. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e deu o dilúvio e destruiu a todos. Irmão, quando Noé estava construindo a arca, muitas pessoas achavam que ele era louco, não ficar prestando tempo naquela arca onde não tinha água. É assim também quando nós esforçamos para sair do pecado. Muitas pessoas pensam que a gente é maluco, louco, fica gastando tempo indo para a igreja todo dia, orando, mas é assim no tempo que não é. Quem entrasse na arca era salvo. Hoje também é assim. Nossa arca é Jesus Cristo. Não, para você ser salvo, você tem que entrar na sua arca, você tem que entrar em Jesus Cristo. Amém, irmão? Amém. Irmãos, lembre, primeira, consequências do pecado. Pecado só traz morte e sofrimento. Segunda, a obediência de Noé. Tem que ser obediente como Noé. Tem que ser fiel como Noé. E terceiro, a salvação de Deus. Se você quiser ser salvo, você tem que entrar no seu arco. Você tem que entrar em Jesus Cristo. Amém? Amém. A mãe dele vai dar um treco nessa vida. Muito obrigado por essa noite que você nos deu. Amém. Muito obrigado por essa palavra que você nos deu. Jesus, nos ajude a não nos envolver com pecado. Nos ajude. Jesus, nos ajude a ser obediente como é. Nos ajude a ser fiel. Jesus, nos ajude a seguir o seu caminho, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.